Ao falarmos de crescimento espiritual, um dos primeiros versículos que vem à nossa mente é 1 Pedro 2:2, que diz o quê? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nesse texto, a palavra de Deus é chamada de quê? De leite espiritual. Isto significa que para crescermos espiritualmente, para nos tornarmos crentes fortes, sábios, maduros e capazes de ajudar a outros, precisamos estar bem nutridos com este leite, a palavra de Deus. E como Deus diz que devemos desejar este leite? Como crianças recém-nascidas. E como é que uma criança recém-nascida deseja o leite de sua mãe? A toda hora, a todo instante. Esta é a ideia. Deus diz que devemos desejar este leite toda hora, todo instante. Você o tem desejado? Quantas vezes por dia você tem se alimentado deste leite? Lembram o que Deus disse para o seu servo Josué? Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando foi que Deus disse para Josué meditar neste livro? Dia e noite. Para sermos crentes fortes, maduros, sábios, capazes, precisamos desejar ardentemente este leite. Você o tem desejado? 2 Timóteo 3:16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você quer cada dia ser mais transformado e usado por Deus? Quer cada dia ser mais parecido com Jesus? Aqui está o segredo. O salmista diz no Salmo 119, versos 97 ao 100: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E então ele acrescenta mais um princípio: a leitura e a meditação nas Escrituras. A obediência. Verso 100. Sou mais prudente que os idosos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Muitas pessoas usam a Bíblia como um amuleto. Hoje eu li a Bíblia, então vai dar tudo certo. Não, meu irmão. Vai dar tudo certo se você ler e obedecer. Deus ordenou que Josué meditasse em sua palavra dia e noite. Mas Deus não parou por aí. O que mais ele disse a Josué? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido. Portanto, o nosso sucesso depende não apenas da leitura da palavra de Deus, mas de sua obediência. Em Tiago capítulo 1, Deus nos diz que aquele que ler a sua palavra, mas não a pratica, está enganando a si mesmo. Tiago 1, 22 ao 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, novamente, Deus deixa bem claro que a nossa bem-aventurança, que o nosso sucesso não depende apenas de nossa leitura, meditação e conhecimento da palavra de Deus, mas, sobretudo, de nossa obediência. Precisamos, portanto, à medida que formos lendo a palavra de Deus e detectando falhas em nossas vidas que precisam ser corrigidas, precisamos nos desembaraçar destes pecados. Como diz Hebreus 12, 1 ao 2. Desembaraçando-nos, portanto, de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ler e obedecer a palavra de Deus nos traz segurança, enquanto que desobedecê-la nos traz insegurança. É o que Jesus nos diz em Mateus 7, versos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Portanto, leitura, meditação e obediência à palavra de Deus é o segredo para sermos crentes fortes, maduros, sábios, capacitados e vitoriosos. Que não sejamos apenas ouvintes desta palavra que acabamos de ouvir, mas que nos disponhamos a colocá-la em prática em nossas vidas, lendo, meditando e obedecendo a palavra de Deus. Amém, e que Deus nos abençoe.